Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós por cá vamos indo, não é? Minhas amigas, hoje é sábado, hoje acordamos outra vez cheio de nevoeiro. Eu nunca vi tanto nevoeiro como tem feito aqui nesses dias. Ontem tinha nevoeiro, acordamos hoje com nevoeiro, agora está mais melhorzinho, mas tinha bastante nevoeiro, chuva, aquela chuva miudinha, continua ainda, o céu está tão escuro, cinzento. São dias, olha, que está custando a passar aí, mas depois quando entrar, quando começar a vir o calorzinho, o céu azul, a gente também ainda vai ter este tempo assim, bonzinho. Portanto, minhas amigas, hoje é 23 de maio, 23 de maio, estamos aí, já chegando ao final desse mês, sabem? Um mês de muitas coisas bonitas também. E é assim, tudo passa, não é? Minhas amigas, portanto, eu tinha dito ontem que a Alice estava assim da garganta. A gente já há muito tempo, quando os outros mais velhos eram pequeninos, a gente comprava sempre um xaropezinho que eu acredito que haja em comprimidos. Mas a gente sempre comprou esse que é o Maxilace, era muito bom para a garganta. Ó, a gente comprou, ele não é assim muito baratinho. São quase 12 euros este garrafa. Isto vem só 200 ml. É muito bom, alivia que então aquela garganta, não com pus, mas a garganta quando está começando a doer, é um garrafinho, um xaropezinho muito bom e a gente sempre usa para os nossos. Claro que se continuar assim, se começar depois a dar febre, se dificultar assim, claro que a gente está aqui, deve ser já com pus, o antibiótico aí já é outra coisa. Enfim, minhas amigas, muito obrigada por vocês terem gostado de verem as coisinhas que eu fiz, muito obrigada mesmo. Aquela parte já está feita. Agora temos algumas coisinhas para fazer no carramachão, que é, vamos tentar tapar aquela parede de trás. Aquela parede fica assim um pouco mais escura. A gente vai ver o que é que faz. Não sei, é CVT pano para tapar aquilo tudo. Vamos ver. Porque lá está. Eu tinha dito que lá para trás aqui eu queria a cozinha, mas derivado à fonte tivemos que fazer no outro lado. Houve algumas alterações já ali, já tivemos que mudar um bocado de mesão para outro sítio. Enfim, depois vocês vão ver aí conforme a gente for filmando ali. Porque é sempre assim, a gente faz uma coisa, mas depois o tempo começa a chover, começa a entrar assim uma coisa e outra, começou a entrar lá um bocadinho de água em cima do mesão, eu não quis deixar o sítio do fogão ali para não cair nada em cima, não é? Porque não vamos estar a fazer comida e cair algum pinguinho de água, não é? Na panela, assim tivemos que mudar para outro sítio o mesão que havia para o fogão. Enfim, é tudo nada que aquilo fique bom, mas a erva está um pouco molhada, eu tinha que o tempo fique melhorzinho para a gente ir acabar o resto. Já estamos quase na semana, vamos entrar amanhã, na semana, não, amanhã não, amanhã é domingo, eu penso que hoje é domingo, porque esse fim de semana é grande, segunda-feira é feriado. Vamos entrar já aí, na segunda-feira, já é a última semana para a gente deixar aquilo tudo pronto, porque a gente já vai abrir agora de domingo 8 dias. E esse tempo não está a deixar a gente ir para ali, não está a deixar, porque a gente quer ir fazer os últimos acabamentos e vai estrovar, sabem? Mas pronto, a gente vai ver o que é que consegue. Vamos tomar aqui o cafezinho, à nossa saúde, à saúde da gente todos, nesta linda chávena, bora lá. Eita, café bom, muito bom. Enfim,
minhas amigas, eu vou responder aqui a uma seguidora que disse que para que é que a gente estava se alarmando tanto aqui com o Espírito Santo, se não vamos ter ninguém famoso, assim, alguém conhecido para ir cantar para lá, se não vamos ter filiais, se não vamos ter nada, nem valia a pena falar nessas coisas assim, nisso que vamos fazer. Minha amiga, se calhar essa senhora não está aqui com a gente há mais tempo. Para quem está aqui desde o princípio que começou esse Espírito Santo, todos os Espíritos Santos, toda a empresa, toda a coisa que a gente começa na nossa vida, começamos de baixo, não é? A pessoa para chegar a chefe começa por empregado. Então, nós começamos esse Espírito Santo há 3 anos. E sou um Espírito Santo ainda pequenino. Claro que não posso fazer grandes coisas, porque ele ainda é pequenino. Eu tenho que ter sítio específico nosso para fazer isso. Pronto, a gente... e são aqueles tais Espíritos Santos de rua, sabe? Mas nem a rua direita essa rua é, sabe? Isso é uma canada. Mas pronto, tudo nasce porque tinha que nascer. Assim o Espírito Santo se está cá, assim, se está assim formado, foi porque tinha que existir. Não posso me afirmar com grupos porque não tenho patrocínios. Porque é que eu digo isso assim? Porque às vezes há pessoas, assim, empresas, construções civis, certas lojas que ajudem durante todo o ano. Tem ali um milheiro que ajuda para as festas. Não sei se vocês já viram isso. Mas existe jantares para patrocinar, para angariar. Existe, há quem faça malhaçadas para vender. Há muita coisa que se faz para as festas. E desses dinheirinhos a mais que se chega às festas é para pagar outras coisas. De repente algum artista. Lá está, não vamos poder ter arrematações, porque geralmente costuma ser só as pessoas da rua. Como é que eu posso ter uma coisa para fazer uma arrematação e de repente ninguém aparece para arrematar? Sabem? Portanto, eu sou um Espírito Santo muito pequenino. Comecei só assim com a gente aqui. Sabem? Eu não posso aventurar a pagar assim artistas porque eu não tenho. Hoje em dia, eu nem sei como é que ele está. Tenho meu irmão mais moço, às vezes o José dá uma desgarrada, dá uma cantiga. Às vezes a Rita dá uma cantiga, como fez há 3 anos aqui, ou há 2 anos. Sabem? Coisinhas assim, aos pequenos. Portanto, não me posso afirmar com essas coisas. Sabe, minha amiga? E então, é difícil lhe dizer que vou ter isso, que vou ter aquele outro, porque não tenho, ou bem a gente, assim, faz o Espírito Santo como a gente está fazendo, com todas as coisinhas, quem quiser parecer para comer, como tudo dado, sabe? Ou a gente faz de outra forma e só paga os artistas, e fica o Espírito Santo só para ir ver aquela pessoa, sabem? Pronto, eu não me posso aventurar, por enquanto, com essas coisinhas assim. Não conheço também ninguém que leve barato, e barato hoje em dia é mais de 300 euros, 400, e eu não tenho para pagar artistas dessa forma. Portanto, a gente vá fazer o que a gente está fazendo. Vamos fazer aqui o quarto do Espírito Santo, como eu costume. Vamos depois no Carramachão ter um contém também para colocar lá o Espírito Santo. Porque vá que de repente as pessoas batem à porta, vão para baixo, sabe? O quarto do Espírito Santo vai ficar assim iluminado e para lá vamos levar um contém, nem que seja para pôr uma bandeira. Porque coroa só tem aquela, não posso levar 2. Não posso levar aquela para lá, porque o quarto do Espírito Santo, a porta está assim fechada, eu não vou deixar a minha casa aberta, não é? Mas a janela vai ficar assim escancarada com luzes. Para quem quiser ver, bate à porta, vai lá, que é mesmo aqui perto, e vão uma pessoa depois que a pessoa vê o quarto do Espírito Santo.
esses detalhes que depois a gente vai dizer mais específico lá. E é isso que eu quero tapar lá na parede de trás. Quero fazer um cantinho para estar ali. E depois, quando eu vier para casa, eu troco. A bandeira eu não vou deixar lá, não é? Que é mesmo assim. E é isso, minha amiga. Não posso me aventurar com outros planos, com outras coisas, porque por enquanto vamos manter assim. Já é bom que venha pessoal. Porque a gente, quando faz as coisas, é para vir pessoal para comer. Não é? Para comer à vontade, o Espírito Santo é de todos. Aqui não há nem aquele é pobre, nem aquele é rico, nem aquele vai ter, nem é ver, nem assim, nem assado. Quem quiser, vá à vontade. Sabem, minhas amigas? Porque é de vontade mesmo. E quem gosta do Espírito Santo não é vá, nem que seja por curiosidade. Sabem? Vê, gosta, come. Enfim, aproveita a prova, comida feita pelas minhas mãos, não é? Quem quiser, e é isto. E por enquanto vai ser 100 para o ano. Já temos uma pessoa para ser, e depois, daqui a 2 anos, já se vê de onde é que a gente vai fazer outra vez. Porque lá está, temos sempre essa coisa de onde será. Mas quando chegar lá a gente pensa nisso. Por enquanto este ano já está. Temos ainda para pôr bandeirinhas aqui na rua. Mas como o tempo está assim, está a vento, a gente toma de carrebante. Porque o caminhão de lixo passa aqui para baixo. E a gente toma de que a gente põe e depois o caminhão rebente. Porque às vezes o caminhão faz assim para cima para triturar o lixo e a gente toma de carrebante. Falta também de meter as luzes lá dentro de portão. Até ao Carrambachão. Temos luzes, aquelas luzes de rua, que tem aquelas cabaças, que é de arriscar as lâmpadas. Portanto, minhas amigas, ainda falta. Ainda falta algumas coisas. A gente pensava que não. Mas tivemos aí uns dias que a gente não foi para lá, e o tempo também não está ajudando, mas vamos a ver se esse fim de semana, se a gente deixa o que a gente está pensando, fazer tudo direito. Enfim, vamos tomar um cafezinho, porque isto tem pouquinho, essa chávena leva muito pouco, e eu vou beber, porque senão depois vai ficar muito frio. Isso leva só assim, ó, 2 golinhos, mas ela é muito riquinha, muito fofinha. Minhas amigas, é isso. O que é que eu vou fazer hoje? Ontem fiz as pizzas, acabei que não gravei, e depois é que me lembrei, mas eu disse também o vídeo vai ficar muito grande e eu não filmei. Mas toda a gente sabe o que é pizzas. O que é que eu fiz que chamassem, porque eu não fiz aqui grandes coisas, grandes quantidades de pizza para ficar assim para casa. Fiz um pãozinho de chouriço com queijo, que assim massa, e misturei o queijo com chouriço e fiz assim um pãozinho recheadinho. Hoje é onde comer um bocadinho à noite, ainda tem ali mais um bocado, se eles quiserem comer louco, para o lanche da tarde. Foi uma pizza que eu dei bem, eu para mim não quis, eu não fiz pizza para mim. Até o que eu fiz está no frigorífico. Foi uma coisinha assim, tipo um pãozinho, lá dentro eu pus um bocadinho de frango, que tinha crescido de anteontem, daquele frango grelhado. Pus um bocadinho de cebola e pus 2 salsichas que cresci de garrafa, e piquei e misturei. Fiz assim uma massinha, tapei, foi ao forno, parece assim um pãozinho. Está ali até plastificado, eu nem sequer quis. E que me fez sopa, que eu tinha sopa feita de anteontem, ainda tenho ali, que cresci e guardei numa marmita no frigorífico. E então, o resto da massa eu fiz pãozinhos, papos secos, dei à volta de uns 12 papos secos, assim pechinchens. Meti dentro do saquinho, congelei, está congeladinho, o pão está fresco, porque eu fiz, deixei arrefecer, congelei, para depois, se for preciso essa semana usa, se não, leva-se para ali, vai-se descongelando durante o dia, quem quiser comer com um bocadinho de manteiga e queijo, está à vontade. E é assim, minhas amigas, e hoje eu vou fazer uma salada de batatas com atum, que é isso que vamos comer,
hoje, sábado. E pronto, agora, minhas amigas, fiquem por aí, que depois de estar assim as batatinhas feitas, a salada de thym feita, e depois eu mostro a vocês, e mais alguma coisa que eu veja para filmar, para mostrar, eu mostro. Até já. E agora sim, bora lá aqui para o nosso Evangelho Diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro. 23, sábado. A leitura está em João 21, versículo do 20 ao 25. E o Evangelho de hoje começa assim. Pedro, tendo-se voltado, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Aquele mesmo que na ceia estivera reclinado sobre o seu peito. E lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Jesus disse-lhe: Se quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Tu segue-me. Correu então entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse a Pedro: não morrerá. Mas, se quero que ele fique até que eu venha, que tens com isso? Este é aquele discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Muitas outras coisas fez Jesus. Se escrevessem uma por uma, creio que nem todo o mundo poderia conter os livros que seria preciso escrever. E quem está a falar é João, porque foi quem escreveu este Evangelho. Pedro falava de João. Pedro dizia que João era o predileto, o escolhido de Deus, de Jesus. Portanto, minhas amigas, João está dizendo que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez e disse, não havia folhas, sabe? Não havia livro que desse para nós lermos todas as coisas que Jesus fez na altura em que esteve, não é? No meio de nós. Portanto, minhas amigas, a gente nem imagina as coisas que Jesus fez. Mas João soube, e entre outros discípulos, não é? Que Jesus fez muitas bênçãos enquanto esteve na terra. E agora diz assim, o resumo. O evangelista João, que se designou a si mesmo como o discípulo que tu amavas, Jesus, tinha a ânsia de traçar para as gerações futuras o retrato do amigo divino. Como é maravilhosa a maneira como termina o seu Evangelho. Ajuda-me a conhecer-te interiormente, Jesus, para que eu me aproxime mais de ti. Sei que preciso de rezar mais para crescer na tua amizade e ficar encantado contigo. Dá-me esta graça, pois é esse o meu desejo mais profundo. Aqui, antes de nós falarmos e vermos realmente o que é que diz aqui no resumo,
à nossa maneira, não é? Quero pedir a vocês muitas orações por uma senhora que é uma seguidora aqui do canal. Me falei dela e então eu queria pedir a vocês sobre a netinha da nossa amiga, entre outras pessoas que estão aqui no canal que realmente estão com mais prioridade, e esta amiga desta senhora também está com muitas dificuldades, não é? Como todas nós temos, mas lá está, temos que dar prioridade sempre a quem precisa mais do que nós. Enfim, portanto, conto também com vocês para nós rezarmos quando pedirmos orações para nós, para a gente incluir nas nossas orações essas pessoas que estão a precisar. Muito obrigada. Portanto, aqui fala que João Evangelista não é o São João Batista, há outro João que acompanhou Jesus, que se designou a si mesmo como o discípulo que tu amavas. Jesus tinha a ânsia de traçar para as gerações futuras o retrato do amigo divino. Como é maravilhosa a maneira como termina o seu Evangelho. É muito bom se a gente for ver outra vez o fim do Evangelho. Aqui diz que realmente muitas outras coisas fez Jesus, que se escrevesse uma por uma, não havia livros que desse para a gente saber o que Jesus tinha feito. Portanto, só aqui já diz que Jesus fez muitas mais coisas. E então aqui diz, aqui é que começa, ajuda-me a conhecer interiormente Jesus para eu me aproximar mais de ti. Sei que preciso de rezar mais, claro, nós precisamos sempre de rezar mais para crescer no amor a Deus como no amor ao próximo, não é? E ficar encantado contigo. Dá-me esta graça, pois é esse o meu desejo mais profundo. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente lê, mais a gente se aproxima do interior de Deus. Porquê? Porque a gente sabe mais coisas, a gente fica a conhecer mais coisas, a gente vê que realmente, hoje em dia, minhas amigas, hoje em dia estão muitas coisas desconhecidas para muitas pessoas, muitas coisas desconhecidas, principalmente batalhas espirituais. A batalha espiritual é uma coisa que a gente não vê, mas que a gente luta todos os dias, connosco próprios. Porque eu já disse muitas vezes, a gente é que bota às vezes o inimigo dentro de casa. A gente mete com certas atitudes, com certas falhas, certos pensamentos, porque através do pensamento também entra. O querer ter porque o outro também tem. O querer fazer porque o outro também faz, e vice-versa. E isso faz com que a gente entre numa batalha espiritual que a gente às vezes nem sabe de onde é que está metido. Batalha espiritual são certas coisas que entram na nossa casa da parte assim do inimigo. E a gente está a lutar com uma coisa que a gente não vê. Sabe? E a gente nem sequer sabe, a gente depois pega aquilo para os outros. Portanto, para a gente ultrapassar essas batalhas espirituais, temos que conhecer cada vez mais como é que o Senhor age. Como é que a gente pode colocar o Senhor dentro das nossas casas, como a gente mete o outro. Porque a gente não pode servir a Deus. A gente tem que servir a bem e servir ao que é bom. Porque quem tem alegria, mesmo passando por dificuldades, mas o que é que Deus diz? Mostrai alegria. Porque quem é alegre, quem anda bem disposto, sabe, a gente sabe que não é todos os dias que ganhamos coisas, mas a gente também não pode levar a vida, costuma-se dizer, tristeza não pagam dívidas, certo? Portanto, é uma maneira muito simples de afastar o inimigo das nossas casas. Alegria. Alegria e amor à família. Alegria, bem disposta,
Sabe? Até conhece pela cara. Uma pessoa que não está sempre assim, sempre mal disposta, frisida, assim com a cara frisida, faz com que tenha mais rugas. A pessoa que está sempre a fazer mal aos outros, a pessoa que só pensa em vingança, a pessoa que só pensa em encrencas, a pessoa que só pensa em redes, há uma arma sempre venenosa, o que é que vai esperar? Quem é que vai habitar dentro da casa dela e dentro dela? O inimigo. Há certas armas que a gente tem que usar porque a pessoa que é bem disposta, a pessoa que tem Deus no coração, diz assim: eu sei que estou passando dificuldades, sei que eu não sei como é que eu vou me desenrascar, não sei como é que eu vou pagar essa dívida, não sei como é que ficou tudo em casa, está tudo sem trabalho, a vida está cara, como é que eu vou pagar isso? E a pessoa é bem disposta porque confia em Deus. Mete aquele desafio que a família dela mete na esperança em Deus. O inimigo não entra lá. Quantas pessoas são ricas, quantas pessoas têm tanto dinheiro e não são felizes? Minhas amigas, a gente sabe que precisa de dinheiro, sim, mas nem sempre o dinheiro e nem sempre as casas e aqueles carrões à porta torna a pessoa feliz. Porque não é o dinheiro que vai fazer com que não apareçam certas coisas. Mas vale a pessoa ser feliz, mas mesmo passando por dificuldades, porque dificuldades todos nós vamos ter. Ausências de pessoas, perda de pessoas, abandonos de pessoas, traições, sabe, muitas coisas, desgostos, sabe, sacrifícios, sofrimentos. A gente todos têm, tanto faz ter dinheiro ou não, todos têm. Agora, a vantagem que a gente tem é sermos pessoas que colocamos nas nossas circunstâncias, nas nossas fragilidades, na medida em que a gente, assim, na maneira que a gente leva a vida, se a gente coloca Deus em primeiro, se a gente entrega tudo para o Senhor nos ajudar, a gente são felizes, mesmo passando por isso tudo, porque a gente acredita que Jesus vai fazer ali o milagre. Portanto, a nível físico, a nível espiritual e a nível mental, se a gente coloca Deus em primeiro, para Deus dar-nos a luz, para a gente saber qual é o caminho que a gente deve ir e esperar nas dicas que o Senhor vai dando para as nossas vidas, minhas amigas, a gente está no paraíso, mesmo passando por dificuldades, sabem? Agora, se a gente for pessoas ao contrário, como eu já disse, quem é que vai traçar a nossa vida? O inimigo, porque ele quer cada vez mais que a gente se deslize para o lado. O inimigo vai-te puxar para o vício, o inimigo vai-te puxar para as pessoas erradas, o inimigo vai fazer com que percas a cabeça, até com que tires a tua vida. O inimigo faz de maneira que as pessoas não botem, já não têm luz, já não têm aquele gosto pela vida. As pessoas se imaginassem o que Deus morreu por nós, Deus morreu por tudo, para a gente ter uma boa vida cá na terra, e a gente não dá valor ao que Deus nos ofereceu. Quem está sucumbindo a nossa vida para levar para o torto é o inimigo. O inimigo vai meter falhas na vossa cabeça, o inimigo vai fazer com que vocês sonhem com coisas que não é nada de familiares de vocês, é tudo conversas do inimigo para vocês fazerem ao contrário. O inimigo arrasta mulheres e homens para a traição, o inimigo arrasta mulheres e homens para matar, para tirar a sua vida, para destruir a vida dos outros. Isto não vem de Deus. Não vem de Deus. Isso vem é do diabo. Portanto, minhas amigas, aqui o discípulo João diz que para a gente saber que a gente sabe o que Deus fez de bom. E se a gente soubesse o que Deus fez mais por nós, ou seja, vocês nem imaginem, isso aqui quer dizer que
Vocês nem imaginam o que Jesus fez por vocês. Vocês nem imaginam o que Jesus passou na terra por vocês. Portanto, minhas amigas, às vezes a gente diz assim, ai, tanto que eu fiz por aquela pessoa, não é? Ai, tanto que ajudei. Ai, olha, tão mal agradecida, nem sequer me agradecer. Nem sequer um obrigado disse. A gente fica sentimentais, não é? A gente fica fazendo-se de coitadinhos. Ai, eu nem sequer me agradecer. Ai, tanto que eu fiz por ela. A gente agradece a Deus. Vocês que se põem no mesmo lugar, só que Deus não é assim. Deus é tudo quanto é bom. A gente não pode fingir-se de coitadinhos. A gente não pode fazer de vítimas. Porque comparado com o que a gente faz com Deus, a gente devia ter a vergonha na cara. Sabem? A gente devia ter a vergonha em fazer o que a gente faz e não ser tão 100% agradecidas a Deus. Porque Jesus fez muito por nós. E a gente mesmo assim ainda reclama. Sabem, minhas amigas? Se a gente for a pensar o que João diz aqui, que Jesus fez tanto por nós, e a gente faz-se de vítimas com alguém cá da terra que é igual a nós, pecadoras como nós, e a gente ainda exige que aquelas pessoas nos deem valor. Se a gente nem sequer dá valor àquilo que Deus fez e faz, e vai fazer sempre por nós, porque Deus ama-nos. Mesmo sabendo que a gente está a fazer sofrer, minhas amigas, Jesus, mesmo sabendo que os filhos, às vezes, estão fazendo traições contra ele, adultérios, tudo o que a gente sabe desse mundo, vícios, a gente sabe que Jesus não quer vícios, sabe? E tem pessoas que a gente faz sempre. Então o que é que a gente quer? Sabe? A gente devia ter agradecidos com aquilo que a gente tem. Porque Deus não diz assim, ai, eu gosto de ti, mas tu fazes isso e fizeste isso. Não. Jesus gosta da gente mesmo sabendo que a gente faz o que faz. Portanto, minhas amigas, a gente tem que ser gratos a Deus por tudo. A gente tem que ser gratos até por Ele nos desculpar. Sabem? Porque a gente não está fazendo favores a Deus. Sabem? A gente devia fazer. A gente devia era humilhar-se perante Deus. Mas Deus ama-nos de tal forma, de tal maneira, que Ele faz tudo. De tudo pela gente. De tudo. E a gente nem sequer pensa naquilo que Deus faz às vezes. Cabeças quentes, a gente carreia, a gente destrói, a gente faz tanta coisa que a gente não dá valor. A gente não dá valor. Se todas as pessoas no mundo inteiro dessem valor àquilo que Jesus fez por nós, eu acho que o mundo era mais feliz, até por só de olhar para o ar. A pessoa ria-se e agradecia, que a gente devia agradecer, sabe? Mas a gente é assim, ai, está chovendo. E também falo, ai, está chovendo, ai, está sol, ai, olha, logo hoje, olha assim, olha assado, olha, está tudo tão caro. A gente só reclama. Vocês já repararem? A gente abre a televisão, estão reclamando por aquilo que estão vendo. A gente abre uma coisa, ai, para que estão reclamando. A gente nunca estão satisfeitos com nada. E mesmo assim Deus te ama, sabendo da maneira que tu és. Portanto, vamos ter respeito e amor e muitas coisas boas ao Senhor. Porque Ele merece todo o respeito do mundo. Por isso a gente tem que agradecer por tudo. Até para ir tomar banho, por ter roupinhas para vestir, por ter a aguinha da fonte. A gente tem que agradecer até pela água que corre pela fonte. Que é graças ao Senhor que existe água. Sabem? E graças a outras pessoas que chegam até às nossas casas. Porque há casas neste mundo, há sítios que nem sequer água potável têm. Sabem, minhas amigas? Portanto, a gente não sabe agradecer. A gente não sabe de onde é que estão aí ainda. Sabe? E a gente ainda fala dos nossos filhos.
mas a gente não agradece o suficiente ao nosso Pai. E é isso, minhas amigas, bora lá agradecer aqui por mais um dia ao Senhor, não é? Com muito respeito que Ele merece. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás todos os dias, Senhor. Entra nas nossas casas todos os dias, abençoa, livra-nos de tudo ao mal. Senhor, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, toda a nossa língua e pensamento, cobre com o teu manto para que a gente aprenda a falar, porque a gente não sabe o que diz, Senhor. A gente não sabe o que diz, a gente mete a nossa vida tudo em percalço, porque não temos a distinta noção daquilo que a gente fala e faz nas nossas vidas. Cobre com o teu manto todas as instituições do mundo, pessoas que estão a fazer cirurgia, outras que já fizeram e que vão fazer. Todo o tipo de tratamento que façam, que o Senhor dê sempre luz e cura a muita gente. Que o Senhor cubra com o seu manto todas as pessoas que estão a trabalhar, viajando, viagens, os transportes também, pessoas que estão amarguradas com a vida, pessoas que estão com medo, com o síndrome do pânico, pessoas que fiquem muito nervosas dentro dos supermercados, com muitas pessoas à mistura, derivada ao que está-se a passar pelo mundo. As pessoas estão de tal forma que quando tem assim muita gente, a área em si está muito carregada de muitas coisas boas e do mal também, não é? Porque as pessoas nem imaginem o que é que anda por aí a passear pelo mundo inteiro, sabem? Portanto, minhas amigas, vamos sim pedir ao Senhor, vamos consagrar a nossa casa, a nossa família, os nossos pertences, tudo a Ele, para que Ele proteja, para que Ele tenha sempre muita compaixão pelas nossas vidas, pelas nossas coisas, muita compaixão e muita misericórdia pelo aquilo que a gente faz, que deveria fazer melhor. Amém. É assim, minhas amigas, a gente tem que aprender de uma maneira ou de outra que realmente a gente não é o que a gente pensa que é. A gente tem que aprender muitas batalhas, a gente tem que aprender a sair de tudo, de todas as coisas que vá aparecendo, não é? Conforme as nossas vivências, o que a gente vá achando, porque a vida é assim, a vida não é só um mar de rosas, a vida há altos, há baixos, a gente, como eu costumo dizer, a gente anda num barco e a gente tem que ir vendo realmente como é que a maré está. A maré nem sempre está tranquila, não é? E é assim mesmo, mas com a ajuda de Deus a gente pode tudo com o consentimento dele. E é isso, minhas amigas, espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje, com mais essa leitura para tranquilizar os nossos corações. Porque, minhas amigas, a gente está no mesmo bote, não é? É assim mesmo. A gente vai conseguir, com o amor a Deus e Deus nas nossas vidas, a gente consegue. Temos que ir levando um dia de cada vez. A gente não pode fazer tudo no mesmo dia, certo? E pronto. Muita saúde para vossas todas, muita saúde, muitas orações, minhas amigas. Limpem as vossas casas com Deus, tá bom? Acreditem, limpem antes que vocês já sabem da maneira como está. E até amanhã, se Deus quiser.